Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O que é a conversão? É simplesmente ser membro de uma igreja? Ou é simplesmente aceitar Jesus Cristo como meu Salvador? Ou é ir à igreja todas as semanas, todos os fins de semana? Ou é ser uma pessoa boa? Uma pessoa boa. Queridos irmãos, vejamos aqui em Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23. Lemos que Jesus Cristo disse às pessoas, Mateus 7, 21 a 23, disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Faz a vontade do meu Pai. Aqui vê-se que há obras, há algo a fazer. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, eu aceitei Jesus Cristo no meu coração. Porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Não aceitei Jesus Cristo, não falei acerca de Jesus Cristo, não estive a pregar acerca de Jesus Cristo. E não expelimos demónios em nome de Jesus Cristo. E não fizemos muitos milagres e curas. Então Jesus Cristo diz assim: eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Queridos irmãos, vê-se aqui que Jesus Cristo disse aqui que muitos virão, muitos naquele dia, como lemos aqui no versículo 22. Não é alguns, é muitos virão a dizer isso. Mas o que Jesus Cristo está aqui a dizer é que eles não eram discípulos de Cristo. Por isso, a pergunta: o que é a verdadeira conversão? É assunto que temos que entender. É assunto que temos que entender. Pois, ao fim de contas, é uma questão de vida e morte. Vejam aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 18, Jesus Cristo está aqui de novo a dar os seus ensinos, quando vários seus discípulos perguntaram-lhe: quem é porventura o maior no reino dos céus? Queridos irmãos, neste mundo vivemos em que as pessoas querem ser famosas, querem ser importantes, querem ser aquela pessoa que tem um valor, querem ser reconhecidas. E Jesus Cristo disse, chamando uma criança, colocou essa criança no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converteres, está aqui uma condição, se não vos converteres. Sim, quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o mais famoso? Jesus Cristo diz: temos que nos converter e vos tornares como crianças. De modo algum entrareis no reino dos céus. Muito menos seres famoso. Precisamos de estar convertidos. É uma pergunta importante. O que é a conversão? Vejam aqui em Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, versículo 19. Atos 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Há algo a fazer. Não é só aceitar Jesus Cristo. É estarmos
convertidos. E por isso vemos também que arrependimento, o verdadeiro arrependimento, vem antes da conversão. Vejamos também aqui em João capítulo 16. João capítulo 16, versículo 8 a 9. João 16, versículo 8 a 9. E quando eles vier, isto é, o Espírito Santo vier, convencerá, fará convictos. Ou, digamos assim, é um termo legal, é um termo jurídico. Fazer convicto é condenar, fica condenado. Vai fazer convictos, vai acusar, vai condenar o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em Cristo. Na verdade, não creem em Cristo. Porque se crescem em Cristo e acreditassem no que Ele diz, obedeciam a Deus. Queridos irmãos, o Espírito Santo de Deus nos dá a capacidade de nós podermos ver a nós próprios como pecadores. E depois nos faz convictos, nos faz a nós próprios vermos que estamos condenados. Convictos do pecado. Vejam então aqui em Atos capítulo 3, versículo 19, onde estávamos a ler há pouco. Continuando então, Atos capítulo 3, versículo 19. Lemos há pouco. Disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. E veja então no versículo 20 e 21. A fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Queridos irmãos, aqui vê-se, para nos arrependermos, tem que haver uma completa mudança, a fim de que da presença do Senhor, venham tempos de completa mudança. Quando Jesus Cristo vier para a terra, na segunda vinda, que Ele já foi designado, Jesus, Ele virá, que Ele está, neste momento, no céu, esperando pelos tempos de restauração, e Ele virá para a terra para restaurar paz nesta terra, queridos irmãos. Queridos irmãos, vivemos numa situação tão crítica no mundo, queridos irmãos. O mundo está pronto a explodir. A explodir. Talvez o ponto mais crítico, além das queimadas e dos problemas da Coreia do Norte e os problemas na Europa. O ponto mais crítico, irmãos, é em Israel e em Jerusalém, que vai ser o centro dos grandes problemas que virão a este mundo até Cristo voltar e trazer paz à terra, iniciando de Jerusalém adiante. Mas para que isso venha, nós temos que nos converter e temos que ser treinados para governarmos com Cristo quando Ele voltar para a terra. E por isso é necessário que nós estejamos completamente convertidos, mudados. Isso é que é a conversão, para podermos reinar com Ele. Vejamos então aqui, em primeiro lugar, a definição bíblica da conversão.
Vejam aqui em Romanos capítulo 8, começando em Romanos capítulo 8, versículo 6 e 7. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne, a inclinação da carne, não é segundo Deus. Queridos irmãos, temos que mudar a maneira de pensar. Por exemplo, Paulo pensava que estava a servir a Deus. Quantos de nós é que pensamos, olha, eu estou a servir a Deus, sou muito boa pessoa. Mas estamos a seguir o pendor da carne. Sim, porque Paulo pensou que estava a servir a Deus. Pensou que era um bom cristão, digamos assim. Uma boa pessoa que temia a Deus. Nesse período está claro, era um fariseu, mas para ele era uma boa pessoa que estava a seguir a Deus. É isso que pensamos nós próprios. Até que chegou o momento na estrada a Damascos que Jesus Cristo lhe tocou no coração. Vejam aqui, mantenham o dedo aqui em em Romanos 8, porque vamos voltar a Romanos 8, mas vejam aqui Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Vê-se aqui Paulo na estrada de Damasco, Atos capítulo 9, e veja aqui versículo 4 e 6. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, isto é Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele pensava que estava a servir a Deus, mas o Filho de Deus lhe tocou e disse, por que estás a perseguir? Porque a orientação religiosa de Saulo, que veio a ser Paulo, estava incorreta. Então Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Queridos irmãos, isto foi um momento de choque para Paulo. Porque ele pensava que era uma boa pessoa, estava a seguir a Deus. Pondo isso na nossa terminologia hoje, na nossa maneira de falar, eu penso que sou um bom cristão. Estou a seguir a Cristo. Mas Jesus Cristo disse, vocês que dizem Jesus, Jesus, Senhor, Senhor. Jesus Cristo disse, eu não vos conheço. A parte de mim que praticas iniquidade. Saulo estava a rejeitar Jesus Cristo. E ele tornou-se convicto do pecado. Quando o Espírito Santo tocou nele, para ele ver o pecado. Então, continuando em Romanos capítulo 8, onde estávamos há pouco. Diz assim, vós, porém, no versículo 9, não estás na carne, mas no Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sim,
É uma definição bíblica do que é um cristão. Mas por isso o cristão é aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Mas veja um bocadinho mais adiante. No versículo 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que estão a seguir o pendor, a inclinação, a guia do Espírito Santo, que estão de facto convertidos a seguir o que o Espírito Santo nos diz, são filhos de Deus. E por isso, a conversão é quando o Espírito Santo de Deus se junta com a nossa mente e que nós estamos inclinados para o que o Espírito Santo de Deus nos diz e fazemos isso. Vejam comigo, se faz favor, aqui em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos irmãos, aqui está a falar de uma regeneração, que estávamos no reino diabólico das trevas, e Deus, através do seu Espírito Santo, que procede do Pai, que Jesus Cristo nos envia, nos regenera, somos regerados, nos gera de novo. Para sermos agora filhos dele, guiados pelo Espírito Santo. E como isso, estamos então agora no reino do Filho do seu amor. Vejam no versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Temos a redenção, temos esta compra que nos comprou de volta. A remissão dos pecados, isto é a libertação, a derrota, a extinção dos nossos pecados. Quando diz que temos a redenção e que nos comprou de volta para termos a vida nova de novo, é porque tínhamos vida, mas a perdemos por causa dos nossos pecados. E os nossos pecados nos conduzem à morte. E esta redenção, comprar-nos de volta, é nos dar a vida de novo. Sim, temos esta redenção, mas ainda não temos a vida de novo. Porque a vida de novo só teremos quando formos ressuscitados. E teremos um corpo novo, transformados para um corpo novo, que não é um corpo de carne e sangue, mas é um corpo novo, um corpo espiritual. E por isso, queridos irmãos, é importante que entendamos que fomos comprados não por coisas, não por ouro e prata e coisas físicas, mas pelo sangue de Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo de Deus. Vejam aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, comprados de volta, do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Queridos irmãos, fomos comprados
pelo sacrifício de Jesus Cristo. E essa compra de vida nos dá, após o arrependimento, após estarmos convertidos, querermos mudar a nossa maneira de pensar e de ver as coisas, de fazer as coisas, então obedecemos. Queremos obedecer e obedecemos tanto quanto podemos. Vejam aqui, como lemos em 1 Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 1 e 2, onde fala acerca do batismo. Romanos 6, versículo 1 e 2. Porque diz que diremos, pois, permanecemos no pecado, para que tenhamos mais graça? Continuamos a pecar? De modo nenhum. Não, Senhor, não, de modo nenhum, de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado nós os que para ele morremos? Para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós numa vida nova. Por isso, como Cristo morreu, nós temos que morrer. A nossa maneira de viver tem que morrer. E temos que viver uma vida nova. Uma vida nova. Veja aqui no versículo 15 e 16. Versículo 15 e 16. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Se não estamos debaixo da culpa da lei, porquê? Porque somos perdoados. Por isso não estamos debaixo da pena da lei, da pena da morte. De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Vocês obedecem para a justiça. Obediência para a justiça. Estão a entender que a obediência conduz a nós à justiça. Não é que você recebe, mas você tem que obedecer. Por isso diz no versículo 17, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, agora vieste a obedecer de coração, à forma de doutrina a que fostes entregues. Obedecemos de coração. E por isso há uma conversão, há uma mudança na vida antiga do velho homem ao novo homem. Há uma transição através do Espírito Santo. E por isso a definição bíblica de conversão é uma definição em que precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Então, uma segunda pergunta seria, então, como é que recebemos o Espírito Santo de Deus? Ora, nós temos um guia de estudo bíblico, você pode encomendar, o caminho para a vida eterna, que basicamente, digamos assim, é um guia de estudo a vos dar o caminho que precisamos de ser batizados. E que os irmãos vejam comigo aqui em Atos, capítulo 2, versículo 36. Atos 2, versículo 36. E esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e o Messias. Deus o fez o Senhor e o Messias.
E ouvindo estas coisas, isso tocou o coração deles. E ouvindo isso, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que é que devemos de fazer? O que é que precisamos de fazer? E a resposta de Pedro foi muito simples. Precisam se arrepender e ser batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis então o dom do Espírito Santo de Deus. Ora, algumas pessoas pensam que é só preciso aceitar Jesus Cristo. Eu aceito Jesus Cristo, por isso posso ser batizado. Por que é que batizas? Quero ser batizado agora. Eu aceito Jesus Cristo. Vem cá para me batizar. Outros dizem: bem, não só isso. Eu reconheço que preciso obedecer o sábado. Outros ainda vão mais adiante. Eu reconheço que preciso obedecer os dias santos. Outros vão ainda mais. Eu reconheço que preciso comer só carnes limpas. Não podemos comer carnes impuras. Outros ainda vão mais adiante. Eu reconheço o significado das promessas que foram dadas a Abraão. E isso é suficiente? Não. Não é suficiente. Porque esse tipo de conversão, digamos assim, é simplesmente uma conversão intelectual. Intelectual. Porque eles não veem a necessidade de mudar a mente numa mente carnal para uma mente segundo o Espírito Santo de Deus. Por isso, simplesmente dizer que eu aceito Jesus Cristo, simplesmente dizer que eu guardo o sábado, simplesmente dizer que eu guardo os dias santos de Deus, simplesmente dizer que eu só como carnes limpas, simplesmente dizer esses pontos todos, pode simplesmente ser uma conversão intelectual. Isso não chega. Isso não chega. A verdadeira pessoa que está arrependida tem que ver a necessidade de mudar a sua maneira carnal de pensar e o seu coração duro carnal. As pessoas têm que entender que é uma completa submissão, uma completa desistir da nossa maneira de pensar e de ser, desistir da nossa vontade, que é a morte do velho homem. É o batismo, o velho homem a ser enterrado na água, na sepultura batismal, como lemos em Romanos 6 há pouco atrás. E muitas pessoas dizem: sim, é o que eu quero fazer isso. Exatamente, eu quero fazer isso. Queridos irmãos, precisam de contar o custo. Precisam de contar o custo. Lucas 14, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você tem que amar a Deus mais do que os seus familiares, os seus parentes, do que o seu esposo ou esposa, do que os seus filhos ou netos. Você tem que amar a Deus mais que a sua própria vida. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa
calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Ora, se você nem entende qual é a despesa, como é que eu o posso batizar? E quando eu faço estas perguntas, eu disse, olha, antes de batizar uma pessoa, tenho que ir através de um aconselhamento pré-batismo. As pessoas dizem, olha, só queres batizar pessoas que são, seja isto ou aquilo, ou sejam educadas, ou tenham... Queridos irmãos, as pessoas sim precisam de saber o preço. É como você diz, olha, eu quero comprar este carro. Quero comprar o carro. Então vai à loja e diz, olha, quero comprar o carro. Dê-me o carro. Tchau. Tá aqui. Você sabe quanto é que custa? Você sabe que pode pagar? Você sabe o que tem que fazer para pagar? Você sabe o que está a comprometer? Porque se você não sabe, acha que a pessoa que está a vender o carro vai dar o carro a você? E se o ministro diz, olha, está bem, pronto, batismo. Batizo, pronto, estás batizado. Você acha que Deus aceitou esse batismo dessa pessoa se a pessoa nem sabe o que se está a comprometer? E você então acha que esse ministro fez a sua responsabilidade que devia ter feito? Ou esse ministro devia de ter, facto, verificado se essa pessoa entendia qual era o compromisso que estava a fazer, que estava de facto a ver, a calcular a despesa? Sim, eu reconheço que muitas pessoas se aproximam de mim, dizem, eu quero ser batizado. Ministro Jorge Campos, venha aqui batizar-me. Eu disse, espera um pouco. Eu quero fazer um conselho pré-batismo para entender se você de facto entende o que é o custo, para você de facto calcular o custo. Oh não, você precisa só me batizar, eu aceito Jesus Cristo, batismo agora. Não. Como ministro de Jesus Cristo eu tenho que ter muito cuidado para verificar que essa pessoa de facto sabe o que se está a comprometer antes do batismo. Pois o batismo, o verdadeiro batismo, o batismo que é aceito por Jesus Cristo, não é simplesmente aceitar Jesus Cristo como seu Senhor. Sim, isso é importante, mas é mais que isso. Sim, é batismo no nome de Jesus Cristo, sim. E por isso nós temos um guia de estudo bíblico falando acerca, transformando a sua vida, o processo da conversão. Há um processo. Há um caminho e um processo. Não é simplesmente, pronto, está batizado e pronto, já está salvo. Olha, aceitou Jesus Cristo e pronto, olha, vai para o céu. Não. Olha, 1 minuto antes de morrer, olha, eu aceito Jesus Cristo. Pronto, olha, estou contente, aceitou Jesus Cristo, no momento antes de morrer, vai para o céu. Sim. Belo. A pessoa reconhece que precisa aceitar Jesus Cristo, que aceita Jesus Cristo. Mas, se morre, a primeira morte, haverá uma ressurreição para o juízo. E durante essa ressurreição, período de juízo, vai então aprender de facto o que é que precisa de se comprometer, o que é que precisa de fazer, e vai-lhe ser dado tempo para vencer as fraquezas da carne, tempo esse que nunca reconheceu, porque nunca na sua primeira vida, na vida física, nesta terra, hoje em dia, nunca soube o verdadeiro Cristo. Porquê? Por causa de falsos ministros, falsos profetas. Mas Deus é misericordioso e vai dar a essa pessoa a primeira chance. Não é uma segunda chance, a primeira chance, porque nunca teve uma chance. Nunca teve uma chance. E precisamos de entender, como diz aqui no versículo 33 de Lucas 14,
Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu estou a renunciar a tudo. Então vamos pensar. Você está, de facto, a renunciar que agora vai obedecer ao sábado? Vai guardar o sábado? Mas se eu preciso de ir trabalhar ao sábado, certamente Deus vai entender. Então você não renunciou a tudo. Porque diz, você tem que obedecer ao sábado. Mas eu vou ter dificuldades com isto. As coisas são difíceis, sabes? E Deus vai entender. Não está a renunciar a tudo. E por isso você precisa de conselho. Para entender que você tem que renunciar a tudo. Tem que obedecer a Deus. Essa obediência não salva. Você é salvo pela graça de Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo. Os perdoados são pecados pelo sangue de Cristo. Mas agora que está perdoado, tem que obedecer a Deus. É como aquele criminoso diz, olha, pronto, a multa está paga, você está livre. Agora, porque está livre, pode continuar a matar pessoas, a cometer adultério? Não. Tem que renunciar a tudo. E por isso é importante que o ministro Jesus Cristo faça você entender bem, claramente, esta Bíblia. E por isso nós temos vários guias de estudo que eu encorajo as pessoas que fazem aconselhamento para o batismo para estudarem com a ajuda, para estudarem a Bíblia com a ajuda desses guias de estudo, para entenderem o que é que têm que renunciar, para entenderem o preço, para entenderem, para poderem fazer o cálculo da despesa. Porque esse é o contrato que temos que fazer. O contrato que temos que fazer com Deus. É como exemplo, você faz um contrato para comprar um carro, um contrato para comprar uma casa, é um contrato que você está a fazer com Deus, um contrato sagrado. A nova aliança com Deus. Porque a antiga aliança foi um fracasso. A antiga aliança foi um fracasso. Ou foi culpa de Deus por causa das leis dele? Não! A antiga aliança foi um fracasso porque as pessoas não fizeram o comprometido, que disseram sim à frente de Moisés, sim, vamos te obedecer. E não fizeram isso. Veja aqui, Hebreus capítulo 8, versículo 7. Hebreus capítulo 8, versículo 7. Por isso aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. A primeira aliança foi um fracasso, teve um defeito. Qual foi o defeito? Foi defeito de Deus? Não! Deus é fiel. A lei de Deus é pura, é santa, perfeita. Porquê? Porque diz aí um bocadinho mais adiante, você continua a ler. No versículo 8, vem dias, diz o Senhor, farei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais, versículo 9, pois eles não continuaram na minha aliança. A culpa do fracasso da primeira aliança foi dos israelitas, porque não obedeceram. E vocês sabem muito bem que foi isso. Por isso é que foram para o cativeiro. Vocês sabem muito bem que foi isso.
Mas esta nova aliança, diz no versículo 10, que firmarei conosco, com vocês, com os israelitas no reino milenial, agora conosco, farei, diz o Senhor, farei esta aliança na nossa mente. Diz assim, imprimirei as leis de Deus aqui, na mente, e aqui, no coração. Não é que as leis são más? Não! Mas vai escrever essas leis aqui e aqui. Não vai escrever essas leis em borlas, como os judeus tinham e não obedeceram. Não vai escrever essas leis em coisas nas portas ou em borlas, ou seja o que for. Vai escrever essas leis aqui. Você precisa escrever aqui. Não é andar por aí com borlas. Não. É pôr essas leis de Deus na sua mente e no seu coração. Viver como uma pessoa nova. Como diz, por exemplo, Paulo em Romanos 12. Precisamos ter um sacrifício vivo. Não é um sacrifício qualquer, é um sacrifício vivo. Vejam aqui, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus não quer sacrifícios de bodes e de touros e coisas desse género. Deus quer o sacrifício de você, sacrifício vivo, que você renuncia a tudo e obedece a Deus. Porque esse é o culto, vosso culto racional. E não vos conformem a este século, a este mundo, mundão à nossa volta, mas transformai-vos, sejam mudados por uma metamorfose, uma transformação de um lagarto para uma borboleta. É uma transformação completa, mental. Do velho homem, como se fosse um lagarto, para o novo homem, como uma linda borboleta. Uma renovação da nossa mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Quando recebemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus escreve a lei de Deus nas nossas mentes, nos nossos corações. E esse, digamos assim, é o primeiro passo para a salvação. As pessoas dizem, olha, eu quero ser batizado, agora sou batizado, já sou um cristão, está tudo bem. Não, isso é só o primeiro passo. Pois tem muitos mais passos, é só um passo. É só um passo. Lembra-se como Paulo escreveu aos Coríntios e disse, eu gostava de falar com vocês como se fossem espirituais, mas vocês são carnais porque há divisões e há problemas entre vocês. E eram pessoas batizadas que ele estava a falar. E eram carnais. O batismo só é o primeiro passo. Por isso é que lê-se aqui em Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Jesus Cristo deu a parábola das 10 minas. Então ele disse, vieram a ele 10 servos e deu ele 10 minas. E disse a eles, façam negócios. Negociai. Lucas 19, versículo 13. Trabalhem com esse dinheiro. Uma mina é o equivalente a 3 meses de salário. Você, por exemplo, recebe 2.000 reais ou 2.000 euros por mês. Não sei quanto é que você recebe, estou a dar uma quantia
Talvez alta, talvez pequena, talvez grande. Depende para você, não sei qual é. Mas digamos que você recebe 2.000 reais ou 1.000 reais. Você recebe o salário de 3 meses de uma vez. Não é assim uma coisa pequenina. Uma coisa, um bom tamanhozinho. Um salário de 3 meses. Ele deu a ela 10 minas. Isso é um salário de 30 meses. E façam coisas com isso. Produzam. Produzam. Trabalham. E depois diz, alguns rejeitaram. Vocês sabem que este certo homem, este nobre, representa Jesus Cristo. E o povo, os seus cidadãos, são os israelitas, que rejeitaram Cristo. Mas depois diz aqui, veio um servo, versículo 16, e disse, olha, multiplicou 10 vezes. E respondeu o Senhor, muito bom. Bem feito. Bem feito. Queridos irmãos, isto representa o Espírito Santo. E você tem que usar o Espírito Santo para multiplicar, para dar frutos. Não pode sentar nisso e deixar sem dar frutos, com cessa. O Espírito Santo abre a nossa mente para entendermos as coisas da Bíblia. E temos que usar e crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como lemos em Pedro, 2 Pedro. Temos que negar a nós próprios e trabalhar, porque receberemos recompensa de acordo com as nossas obras. E depois lemos em João 15 que Jesus Cristo disse, eu sou a videira, e vocês se mantêm na videira, vocês têm que produzir muitos frutos. Multiplicar, têm que produzir frutos. Depois, continuando no versículo 18 e 19, o outro recebeu, só multiplicou 5 vezes. Também recebeu uma recompensa em proporção ao trabalho que produziu. E o outro não fez nada. Guardou-a num lenço e sentou nela. Quer dizer, não usou o Espírito Santo de Deus para produzir frutos espirituais. Diz no versículo 21, pois tive medo. Queridos irmãos, o Espírito de Deus não é um espírito de temor, mas é um espírito de amor e poder e de domínio próprio, de uma mente sã e temperamento, temperança. Então Jesus Cristo diz, de tua própria boca te vou condenar. Tua própria boca te vou condenar. E tirou desse que tinha pouco. Não é justo. Só tinha um bocadinho e tirou desse. Paulo também diz, em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, se você não trabalha, não coma. Mas é duro. Queridos irmãos, precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Deus, e simbolicamente, espiritualmente, Deus nos dá o Espírito Santo dele e nós temos que trabalhar com o Espírito Santo e produzir frutos. Precisamos trabalhar fisicamente e precisamos trabalhar espiritualmente. E se não tem frutos, tira essa mina e dá o que tem as 10. Os irmãos, Jesus Cristo veio para reinar. Vocês sabem muito bem. Lemos quando ele nasceu. E o anjo disse a Maria, ele vai reinar. Vai ser Jesus, ele vai reinar no trono de David. E vocês podem ler em Daniel 2 e Daniel 7
que vai haver um reino na terra. O reino de Deus. O reino de Deus que vai ser dado aos santos e que vai reinar na terra. E nós vamos reinar com Jesus Cristo. Mas vamos reinar porque, olha, eu sinto-me aqui, aceito Jesus Cristo, estou a pregar e não estou a fazer nada. Não. Temos que trabalhar, temos que vencer, temos que usar o Espírito Santo de Deus e vencer e trabalhar e mudar as nossas características do que somos para sermos um homem novo. Precisamos estar a vencer as fraquezas da carne. Vejam, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Versículo 26. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vai reinar debaixo de mim sobre as nações. Como disse na parábola, vai governar sobre 10 cidades. Ou seja, que governo se terá. Vejam também aqui no capítulo 3, versículo 21, por exemplo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E há muitas outras escrituras que precisamos de vencer. Precisamos que produzir, precisamos estar a trabalhar, precisamos de produzir frutos. Queridos irmãos, o ato de vencer é um projeto pela vida inteira. Pela nossa vida inteira, enquanto estamos nesta vida física, temos que vencer as fraquezas da carne, vencer as tentações e as pressões do mundo. Temos que estar a vencer. Vejam então a parábola aqui, em Mateus 13. Mateus 13. Está aqui outra parábola que Jesus Cristo deu em Mateus capítulo 13. A parábola está descrita inicialmente aqui nos versículos 1 a versículo 8. Chama-se a parábola do semeador. Mas depois, um bocadinho mais adiante, Jesus Cristo explica a parábola, começando no versículo 18. Diz assim: entendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino. Todos vocês estão a ouvir esta palavra do reino de Deus e não a compreenderem. E não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Aí está um grande problema, porque precisamos de tomar atenção e focar nisto para entendermos, porque senão o maligno tira esta semente. Esse, como diz, é aquele que semeou e a semente caiu à beira do caminho. Perdão. Precisamos ter cuidado, irmão. Depois, a parábola fala acerca daqueles que a semente caiu em solo rochoso. Diz, esse é que ouve a palavra e a recebe com alegria. Você recebe esta mensagem com alegria? Você está todo excitado, todo contente? Por tantos anos tenho querido ouvir a verdade e agora aqui a Igreja de Deus Unida está-nos a pregar a verdade. Estou todo excitado, estou todo animado, estou todo contente. Mas se é só alegria e não tem raiz, como diz no versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo. E por isso é de pouca duração. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5 anos. Alegria por 5 anos.
Mas tem que ter raiz. Porque depois vem a angústia, vem dificuldades, vem a pressão. Olha, você tem essa dificuldade com o emprego, por causa do sábado, ou disto, ou daquilo, ou esta doença, ou coisa assim, ou esta dificuldade. Olha, não, está bem, vou facilitar isto e não obedeço a Deus. Olha, isso é um teste. Isso é uma provação. Obedecemos a Deus ou não. E por isso, ou perseguição, por causa da palavra. Logo se escandaliza. Perseguição por causa da palavra. É perseguido por causa do que você acredita e depois, olha, há esta dificuldade, com licença. Há esta dificuldade e por isso, olha, Deus entende. Não vou obedecer 100%, vou obedecer em parte. Cuidado. E depois há o outro que é semeado entre os espinhos, ouve a palavra, mas depois, tenho tanto que fazer, não tenho tempo de fazer estudos bíblicos hoje, não vou ter tempo de fazer orações, ou faço uma oração um bocadinho mais curta, eu olho depois outro dia esqueço outra vez, depois 2 ou 3, depois passa uma semana, depois passa período. Ou, estas coisas aqui são tão atrativas, olha, eu quero seguir aquilo, olha, ninguém repara, vou fazer aquilo. Isso aí, cuidados do mundo e fascinação das riquezas, leva a pessoa. Sufocam a palavra e não produz fruto. Nós, você e eu, que precisamos ser, irmãos, precisamos ser boa terra, em que a palavra de Deus é semeada nas nossas mentes e nos nossos corações, e nós temos raízes, nós aplicamos, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja angústias, mesmo que haja perseguição, mesmo que haja cuidados do mundo, mesmo que haja fascinação de coisas ricas, manter fiel no caminho e vencer até ao fim. Queridos irmãos, isto é o que precisamos ser. Vocês sabem a história de Paulo em Romanos 7, que disse, que eu gostava de fazer isto, mas estas coisas que eu quero fazer não faço. Olha, não é que Paulo estava a roubar bancos, ou estava a roubar qualquer coisa, nada, não. Mas simplesmente tinha estas dificuldades, estas pressões mentais, como todos nós temos. Olha, mas isto é difícil. Mas temos que vencer estes pensamentos e manter-nos fiéis até ao fim. Vejam aqui em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, onde Paulo descreve esta situação. Romanos, capítulo 7. Veja no versículo 18, diz assim, porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Ele sabe que tem que vencer. E vence. Diz assim no versículo 23, mas vejo nos membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, porque eu tenho na minha mente, o Espírito Santo de Deus escreveu na minha mente o que eu quero fazer, mas ainda há na carne uma certa tentação. E por isso eu estou a lutar até à morte, sempre a lutar. Graças a Deus, no versículo 25 diz, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isto é tão encorajador, irmãos. Tão encorajador. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível à lei
no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, indulgente ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito, a fim de que a justiça da lei se cumprisse em nós, de maneira que nós podemos cumprir a lei, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está o ponto. Precisamos de mudar a nossa vida. Como diz, é uma transformação da nossa vida. E, queridos irmãos, nós temos ferramentas para esse crescimento espiritual. E temos um guia de estudo bíblico que nos ajuda com ferramentas para este crescimento espiritual. E por isso, queridos irmãos, a conversão não é simplesmente aceitar Jesus Cristo como meu Salvador. Sim, precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, mas mais do que isso, temos que reconhecer, temos que nos arrepender, temos que mudar a nossa maneira de viver. É um caminho de vida novo. É um caminho de vida. É um novo homem. É um novo caminho. Por isso a conversão é ser guiado pelo Espírito Santo. Para isso precisamos receber o Espírito Santo de Deus, que é uma regeneração, que é uma mudança da nossa mente e do nosso coração através do poder do Espírito Santo. E depois, recebendo o Espírito Santo, reconhecemos que isso é só o primeiro passo, é só o início. E precisamos de continuar a vencer e a trabalhar, vencendo até ao fim e produzindo frutos.